Olá, alunos. Vamos fazer com um exercício de dinâmica, né? Dinâmica. É o seguinte, vamos pensar. Eu tenho aqui um corpo B. Esse corpo B aqui, ele tem massa, uma massa conhecida. O corpo B tem massa de 5 kg. Está ligado aqui por um fio. Esse fio aqui, ó. E ali tem uma rodando, né? Esse fio aqui está ligado no corpo A. E o corpo A tem massa de 10 kg. Bom, a gente sabe que se esse plano aqui, se a gente tiver numa situação ideal onde não tem atrito, então a gente tem que considerar, ó, sem atrito, ó. Espera aí. Sem atrito. Significa que não tem nenhuma resistência a esse corpo A se dirigir para a direita. Então, e o que acontece? Como tem a força de gravidade, o G, né? Que a gente sabe que o G é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. O que vai acontecer é que esse conjunto todo vai fazer assim, ó. Ele vai aqui, ó. E ele vai com uma aceleração eu vou chamar de A aqui, ó. Os dois corpos vão estar se deslocando com a mesma aceleração. Então, nesse caso, a pergunta é qual é a aceleração e qual a força de tração? Porque esse fio aqui fica tracionado, fica esticado, né? Tem uma tração que aparece assim, ó. Então, para fazer esse cálculo, primeiro lembrar que o corpo B tem PB, peso de B, que é igual a massa de B, vezes o G, que é igual a 50 newtons, não é isso? Já o PA, que é o peso de A, é igual a massa de A, vezes o G. Então, PA é igual a 100 newtons, né? É só multiplicar aí, aqui é 10, e a massa de A é 10 aqui, ó, né? E o que acontece? Vejam, no caso de A, como ele tem uma força P para baixo aqui, essa força P tem uma reação que a gente chama de NA. Então, nesse caso aqui, a gente sabe que NA é igual a peso de A, que é igual a 100 newtons. Então, a primeira coisa é resolver isso. Dito isso, a gente já tem a base do problema resolvido. Vamos lá para a próxima página. Vamos fazer o seguinte, ó. Então, veja que aqui eu fiz aquelas contas de novo aqui, eu só estou apresentando para vocês, nós já fizemos. Vamos fazer o seguinte, para o corpo A, ele está deslocando para a direita, com a aceleração A. A gente pode dizer que a atração é a única força que atua, bom, sobre o corpo A, já que é força resultante, porque a NA e a PA se anulam, ó, elas se cortam, né? São o mesmo valor. Então, sobrou só para o corpo A, T é igual a M de A vezes a aceleração. Então, vamos lá. A massa de A a gente conhece, né? Que é 10, não é isso? 10 kg. A tração eu não conheço, T. E eu não conheço A. Então, nessa conta aqui, eu sei que T é igual a 10A. Só isso que eu posso dizer. Ou A é igual a T sobre 10. Vamos guardar essa informação, tá bom? Bom, dito isso, vamos olhar o corpo B agora. O corpo B. O corpo B, olha, o que eu tenho? Eu tenho uma força para baixo, que eu chamo de PB, que é o peso dele, que nós conhecemos, que é 50 newtons. E eu tenho a tração para cima. Só que essa tração é igual à tração do anterior ali, ó. Ela é a mesma tração. Então, vou ter outra equação aqui, ó. O corpo está descendo com a aceleração A. Eu posso dizer o seguinte, ó, que PB menos T, que é a força resultante no corpo, e eu sei que é PB menos T porque está indo para baixo. Então, eu sei que o PB é maior que T. Por isso que eu faço a conta positiva assim. Que é o somatório, né? É a resultante das duas forças. Bom, é igual a massa de B, que é conhecido que é 5 vezes a aceleração. A aceleração daqui, ó, é a mesma aceleração daqui. Os dois corpos, eles estão com a mesma aceleração. Então, o que eu faço? Eu isolo, coloco aqui o 50 newton aqui, o 5 passa para baixo aqui, isolei a aceleração. Essa aceleração aqui, ó, é igual a essa. Ó. Então, eu vou igualar essas duas equações. T sobre 10, que vem daqui, ó. T sobre 10 está aqui, é igual a essa outra equação aqui, ó, que é 50 sobre 5, que é menos T sobre 5. Eu separei aqui os denominadores, porque eu sei que isso aqui é 10, ó. Facilita a conta, né? Então, fica T sobre 10 é igual a T sobre 5 é igual a 10. Opa, eu passei para o outro lado, né? Eu passei isso aqui para lá, fica positivo. Ó. Então, T sobre 10 mais T sobre 5, aqui era negativo, passou positivo, igual a 10. Então, eu separo e descubro que T é igual a 33,3 newtons. Logo, a aceleração é T sobre 10. Ó, como é que eu sei disso? Aqui, ó. Venho e coloco esse valor aqui, ó. Eu venho e
Faço assim, ó, pego essa informação da tração que eu calculei e coloco lá na aceleração. Aceleração é T sobre 10, é 33,3 sobre 10 dá 3,3 metros por segundo quadrado. Resolvemos nossa questão, tá bom? Bom, uma outra questão muito comum é quando eu tenho plano inclinado. Plano inclinado. Imagina um corpo de massa aí, ó, massa 10 kg que está aqui inclinado, sem atrito. Se não tem atrito, significa que esse corpo vai deslizar para baixo com aceleração, que eu quero descobrir. E qual é a reação normal também? Não, vejam, primeira coisa, entender o seguinte, G sempre vai ser para baixo, é a aceleração gravitacional da Terra, né? O G, todo ponto da Terra é assim, né? O G depende da posição, mas ele está sempre desse jeito que vocês estão vendo. Vamos considerar perpendicular sempre à superfície plana. O G está aqui, ó, 10 metros por segundo quadrado. Lembra que é o quadrado aqui, tá? Não é segundo, senão seria velocidade. Uma informação, aqui foi dado o ângulo de 30 graus, né? Então eu sei que o seno de 30 graus é igual a 0,5 e o cosseno de 30 graus é igual a 0,866. Bom, vou fazer aqui um desenhozinho aqui, é uma coisa que eu sempre faço para não ter que decorar a questão dos ângulos, né? Às vezes eu faço um arco trigonométrico assim, ó. Eu sei que 30 graus, o arco trigonométrico, ele vai de menos 1 até mais 1. Mais 1 e menos 1. E aqui é 0. E aqui é cosseno. Cosseno, né? Deixa eu arrumar aqui. Cosseno. E aqui é o seno, ó. Então, se eu pego o ângulo aqui, ó, de 30 graus, ele fica aqui, ó. Se eu projetar aqui, ó, o seno fica 0,5. É a projeção aqui, ó. Se eu projetar aqui, ó, 0,866, tá? Vocês podem pegar uma tabela. Da mesma forma eu faço assim, ó. Se eu pegar 60 graus, eu desenho 60 graus, ó, se eu projetar aqui dá 0,5 o cosseno. Sendo o seno dá 0,8666. Bom, para quem tiver dúvida, lembra que o 0,866, na verdade, é a raiz de 3 sobre 2, tá? É 1,7 sobre 2, dá esse valor ali. Bom, e se eu tiver o ângulo 45 graus? 45 graus, esse ângulo aqui, ó. Bem no meio aqui, ó. Então, 45 graus é o mesmo valor. Então, vai ser aqui, ó, 0,707 e 0,707, né? Que é a raiz de 2 sobre 2, que é igual a 0,707 aqui, tá? Aqui é 45 graus. E aí, eu sei que seno de 45 graus é igual ao cosseno de 45 graus. São iguais, né? Que é isso aqui. Então, para vocês terem ideia, que são os principais ângulos que aparecem nas questões, tá bom? Então, vamos lá. Qual a aceleração que o corpo está indo nessa direção no plano inclinado? E qual a reação normal? Reação normal significa o seguinte, ó. Eu tenho aqui o corpo, o plano, o corpo está aqui. Meu corpo de 10 kg. A força-peso atua assim para baixo, assim, ó. Peso. Só que eu vou fazer o quê? Vou decompor essa força-peso em duas componentes. Numa componente que eu chamo de P tangencial e numa componente que eu chamo de P normal. E a força-peso vai ser, a força normal, né? Vai ser igual a P normal. Por isso que eu tenho que calcular com a P normal, tá bom? E a P tangencial vai ser fundamental porque eu vou usar P tangencial igual a massa vezes aceleração. Lembrando a lei de Newton, né? Que a lei de Newton é força igual a massa vezes aceleração. Então, nesse caso, a única força que vai atuar no corpo, porque normal vai anular a força de Pn, sobrou só a força P tangencial. Então, com essa informação aqui, ó, eu tendo a massa, eu acho a aceleração. Aceleração é igual a P tangencial sobre massa. Então, esse é o pulo do gato aqui, entender essa lógica. Vamos fazer então a solução. Então, como eu disse, ó, eu vou pegar aqui o corpo primeiro e vou decompor. Ó. Decompor esse vetor aqui, essa força aqui de P de 100 Newton, porque a massa é 10, né? Peso igual a massa vezes mg, né? Então, é 10 vezes 10 dá 100 newtons. Primeira coisa é lembrar disso, não pode ser bem básico. Agora eu vou decompor, ó, numa componente para cá e numa componente para cá, como eu falei. Aqui é P tangencial e aqui P normal. Bom, vamos pegar esse triângulo ali e vamos colocar aqui do lado. Ó. Vamos pensar aqui, ó. Esse triângulo aqui, ó, é assim, ó. Tem um P para cá, um PN e um PT aqui, ó. Tá. Bom, vamos lembrar das relações trigonométricas, né? Seno de um ângulo de 30 graus vai ser o quê? O cateto oposto sobre hipotenusa. Lembra que o cateto oposto, nesse caso, é o PT. Ó, aqui é o oposto ao ângulo de 30 graus. Quem é hipotenusa? Esse aqui é hipotenusa, no caso desse triângulo, aqui é 90 graus. Ó. É o P.
Da mesma forma, o cosseno de 30 graus é igual o PN, que é o cateto adjacente, ou seja, o cateto que está colado no ângulo aqui adjacente, sobre a hipotenusa, que é o P também. Por isso que eu calculo, então, ó, eu isolo agora aqui o PT, que é o P tangencial, é igual o P vezes seno de 30. E o PN é o P cosseno de 30. Nesse caso, eu tenho, então, valores aqui, ó. O PT 50 newtons e o PN 86,6 newtons. Com isso, eu vou lá e digo o seguinte, olha, primeiro, a força normal é igual a PN, que é igual a 86,6 newton. Pronto, já calculei a normal. E qual a aceleração desse corpo? A gente vai calcular assim, ó. Eu sei que a PT é 50, PT é igual a MA, então A é igual ao quê? PT sobre M, como eu falei agora há pouco, que é 50 sobre 10, que dá 5 metros por segundo ao quadrado. Então tá aqui, né? Com isso eu calculei a aceleração com que esse corpo está descendo aqui, ó. Tá indo para essa direção aqui, inclinada, né? Então lembre-se bem dessas ideias de relações trigonométricas. Eu vou fazer mais um desenho aqui para vocês, ó, de novo, ó. Esse triângulo aqui que vocês viram ali, ó, que estava assim, ó. Estava assim, ó. 90 graus aqui, 30 graus aqui. Aqui é 60 graus. E nada mais é que um triângulo como esse aqui, ó. Ó. Deixa eu arrumar aqui, ficou feio, ó. É a mesma coisa que isso. Eu só girei, olha. Se vocês estão confusos que ele está inclinado, ó, fica mais fácil pensar assim, tá bom? Então aqui, ó, é o PT, aqui é o P normal e aqui a hipotenusa, que é o P, né? É a mesma coisa que eu fiz ali, só inverti a posição dele. Com isso, lembra que seno é igual a cateto oposto sobre hipotenusa. E cosseno de um ângulo θ, né? De um ângulo θ qualquer, que supor que aqui seja um ângulo θ, né? É igual a cateto adjacente sobre hipotenusa, o cosseno. Então, de novo, se o θ é esse ângulo aqui, o adjacente é esse aqui, ó, tá? Então é importante. E o oposto é essa medida aqui, ó. Então lembre-se disso sempre, tá bom? Vamos fazer mais um exercício então para fixar. O próximo é esse aqui, ó. Tem um corpo e aqui eu tenho um ângulo aqui, ó, de 30 graus. Aqui é um ângulo de 60 graus. Eu tenho, esse corpo está suspenso por dois cabos, né? Dois cabos aqui, esse cabo aqui, ó, e esse cabo aqui, ó. E tem uma força para baixo, que é de 100 N aqui, que é o peso decorrente desse corpo aqui, ó. Então o que acontece? Nesse ponto C aqui, ó, eu tenho uma força para cima assim, que eu chamo de T2. Eu tenho uma força para cima assim, que eu chamo de T1. E aqui eu tenho peso, ó. Então eu tenho equilíbrio. Como eu sei que está em equilíbrio, quando eu falo equilíbrio, que está parado, né? Significa que eu posso dizer que o somatório de todas as forças resultantes vai dar zero, seja em x e em y, né? Então veja bem aqui, ó, o que eu vou fazer aqui, o trabalho que eu vou ter aqui é decompor essa força aqui, ó, nesse pedaço aqui, e numa componente x e numa componente y. Então essa força T2, ó, eu vou chamar de T2x, e aqui eu vou chamar de T2y. Da mesma forma, vou fazer isso com a força T1, ó. Vou fazer assim, ó. Aqui é T1x, e vai ter uma componente T1y aqui, ó, tá? Então eu tenho que decompor para poder fazer o somatório, porque eu vou fazer o somatório de forças em y igual a zero e o somatório de força em x é igual a zero. Então não é, a somatória é feita por componentes. Então vamos lá, separadamente, ó. A componente agora é T1y aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. Essa aqui é a força T1 que eu falei, ó. Então a componente T1y, essa componente aqui, ó. E a componente T1x, essa componente aqui, ó, tá bom? Então, só que daí eu tenho que saber que esse ângulo aqui é 60 graus, então o que eu faço, ó? É como fazer da mesma forma daquela história lá do triângulo, né, ó? Vamos fazer assim, ó. Vamos pegar isso aqui, ó. Isso aqui é a mesma coisa que isso aqui, ó. T1, T1y e T1x. E aqui é 60 graus. E aí você vai lembrar das relações que eu falei de triângulo lá para vocês, ó. Cosseno de 60 graus é igual a cateto adjacente, T1x, sobre hipotenusa, que é T1. Pronto. Seno 60 graus é igual a cateto oposto ao ângulo, que é T1y, sobre hipotenusa. Pronto. Opa, hipotenusa, que é T1. Então é assim que a gente vai fazer, para cada um deles, ó. Por isso que eu vou fazer as contas, porque eu vou isolar nessa equação aqui o que? O T1y e o T1x aqui, ó. Para a força T2, ó, eu tenho ela assim, ó, T2 aqui. Eu vou separar ela numa parte componente T2x
e uma componentezinha aqui, T2Y, né? Lembrando que aqui o Y está para cima e o X está para lá, né? Então são componentes aqui, ó. Eu uso essa componente aqui, T2X, e essa componente. E esse ângulo aqui é 30 graus. Então, eu posso escrever o seguinte, ó. Eu posso escrever, se eu somar todas as forças na direção Y, eu vou dizer que T1Y para cima mais T2Y é igual a P. P para baixo. Significa que eu pego essa componente aqui, mais essa componente aqui, e essas duas componentes somadas tem que ser igual exatamente o peso que está para baixo aqui, ó. E eu posso fazer na direção X, como o corpo não está se movendo na direção X nem Y, eu vou dizer que a componente T1X é igual a componente T2X. Por quê? Porque essa componente aqui tem que ser exatamente igual a isso aqui, ó. Senão, também não daria a ideia do equilíbrio. Dito isso, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aquelas duas contas aqui e vou substituir valores. Ó, o P eu tenho, que é 100 newtons. Eu tenho essas duas equações. Então, como é que eu resolvo isso aqui? Eu vou no lugar do T1Y, eu vou fazer o seguinte, o T1Y eu vou dizer que é exatamente T1 seno de 60 graus, como eu falei agora há pouco. E o T1X é igual a T1 cosseno de 60 graus. Lembrando que o seno de 60 graus é 0,86 e o cosseno de 60 graus 0,5. Com isso, eu tenho a componente T1X e T1Y, né? Para o caso do 2, eu vou fazer a mesma coisa. Ó, T2X é igual a T2 vezes cosseno de 30. E T2Y é igual a T2 seno de 30. Por isso que eu dei já os ângulos para vocês, cosseno ali, ó, tá? Seno de 30, vocês lembram bem, ó. Quando não lembrarem, faz isso aqui, ó, faz o ângulo, 30 graus está aqui, seno é aqui, dá sempre 0,5, tá? E cosseno 0,866, que é perto de 1. Com isso eu vou substituir valores, ó. Então eu vou colocar T1Y mais, T1 vezes 0,866 mais T2 vezes 0,5 igual a 100, que é essa primeira equação aqui, ó. E depois vou fazer assim, ó, a segunda equação, essa aqui, ó. T1 vezes 0,5 é igual a T2 vezes 0,866. Eu posso isolar na segunda equação aqui o valor do T1. E aí eu vou colocar, então o que eu vou fazer agora? Vou pegar agora na equação T2, que é essa aqui, ó, vou colocar o T1, exatamente esse valor aqui, ó. T1, esse aqui é o T1, ó, nessa equação aqui, ó. Pego isso aqui e coloco ali, ó, nesse lugar aqui, ó. Lembra que apareceu o T1 tá aqui, ó. Eu coloco no lugar T1 tudo isso aqui, ó. Aí ficou aqui um V 0,866, ó. Tá aqui o V 0,866, tá aqui, ó. Mais um T2 vezes 0,5 igual a 100. Aqui, ó. Com isso, ó, eu vou fazer essa conta aqui para vocês verem, tá? O que eu vou fazer? Ó, 0,866 vezes 0,866 igual, dividido por 0,5 igual. Então eu tenho aqui, nesse caso aqui, ó, tenho 1,49 T2. Vamos colocar 1,5 logo, tá, gente? 1,5 T2 mais T2 vezes 0,5 igual a 100. Com isso eu tenho o quê? 2 vezes T2 é igual a 100. Então T2 vai ser o quê? T2 vai ser igual a 100 sobre 2. T2 é igual a 50 newtons. T2, 50 newtons. Se eu sei que T2 é 50 newtons, eu vou colocar o quê? O T2 nessa equação aqui, ó. Então fica T1 é igual a 50 vezes 0,866 sobre 5. Isso aqui dá 10. 10 vezes 0,866, né? Dá 86,6 newton. Pronto. Fechou essa equação, tá? Fizemos as continhas aí direitinho, tudo certo. Tem que fazer de novo com calma para vocês irem ganhando, vamos dizer assim, segurança para fazer exercício. A última questão, que é muito comum também, é essa aqui, ó. Eu tenho um corpo A aqui, de massa 10 kg, e o corpo B aqui de massa 5 kg. Tem uma força de 75 Newton empurrando para a direita, né? E esse corpo aqui, então, ele ganha uma aceleração para lá, ó. Porque eu estou considerando sem atrito, né? Porque se tivesse atrito, talvez a força de atrito fosse maior que a força de empurrar e ia ficar parado. É muito comum quando você empurra um corpo muito pesado, pega um cofre, sei lá, de 1000 quilos. Você pode empurrar ele com 75 Newton, mas ele não vai sair do lugar, porque o atrito é tão grande que não vai sair do lugar. Então, nessa conta aqui é muito fácil. A força é igual a massa vezes aceleração. Então, nesse caso,
eu tenho dois corpos, mas é como se eu tivesse um único corpo. Tem que pensar assim primeiro, ó. Aqui eu tenho uma massa de 15 kg, ó, que é a massa total. Massa total igual a massa de A mais massa de B. Aí eu penso que eu tenho uma força de 75 newtons empurrando 15 kg aqui, ó. Então, nesse caso aqui, força igual a massa vezes aceleração. A massa agora é massa total e a aceleração eu quero conhecer, a força que foi dada. Então, o que eu faço? Coloco 75, coloco aqui o 10 mais 5, que é o 15, e o A. Eu isolo o A, dá 5 metros por segundo quadrado. Consegui a aceleração. Agora, eu tenho que lembrar que toda vez que eu tenho um corpo empurrando o outro, se esse corpo empurra, esse corpo aqui empurra para lá com força chamada força de A aplicada em B. E esse corpo devolve com força B aplicada em A. Só que elas são normais e iguais, né? São iguais. Normais no sentido assim, são perpendiculares a essa superfície, cada um delas, né? Então, essas duas forças, ó, elas se anulam, por isso que elas não aparecem no problema. Mas se eu quiser saber que força é essa, que um bloco está aplicando no outro, o que eu faço? Eu já tenho aceleração, que eu sei que os dois estão acelerando igual, com a aceleração 5 metros por segundo ao quadrado. Então, o que eu faço? Força B igual a massa de B vezes aceleração, que eu já calculei. Massa de B é 5, né? Aceleração é 5, então é 25 newton. Então, quando eu faço esse problema, eu tenho que lembrar assim, ó. Aqui tem 75 newtons, mas esse corpo aplica no de lá 25 newtons, né? E esse corpo devolve para o de cá 25 newtons. Interessante, né? Interessante, é isso mesmo, tá, pessoal? Valeu, então. Espero que tenha entendido e até a nossa próxima aula.